Se você quer saber se os suecos são ateus, se nós criamos a nossa filha com alguma religião e qual é a nossa religião, fique nesse vídeo aqui até o final que eu vou contar pra você. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Flávia Lundberg, sejam bem-vindos ao meu canal. Esse vídeo vamos falar um pouquinho sobre como criamos a nossa filha e qual é a religião dela e também aqui na Suécia, qual é o tipo de religião, né? Então eu anotei alguns pontos que eu considero importantes pra não faltar aqui nesse vídeo. Então o primeiro é sobre mim, né? Eu cresci numa igreja evangélica, eu comecei a frequentar uma igreja evangélica muito nova, quando eu ainda tinha, acho que nem 10 anos de idade, e fiquei lá mais ou menos até fazer 22, 23 anos. Então eu participei de todos os processos, tudo que você pode imaginar. Eu tinha vários conflitos enquanto eu estava nessa igreja porque eu não concordava com muita coisa. Apesar de eu ter trabalhado como líder de jovens, professora da escola dominical, né, que eu ensinava para outras pessoas, eu discordava de muita coisa da Bíblia, como por exemplo, por que a mulher tem que ser submissa ao homem, né? Não adianta vir com argumentos cristãos aqui, porque a Bíblia também foi escrita por homens. E ao longo de milhares de anos, né, mais de 2000 anos, ela sofreu trocentas alterações e obviamente para ir de acordo com interesses de pessoas que queriam dominar todo mundo. Então essa é a minha opinião hoje. Mas eu posso dizer que eu fui feliz lá, tive bons amigos, bons momentos, mas essa coisa, por exemplo, do preconceito contra homossexuais, que os jovens tinham que casar virgem e ter só um parceiro, ou que a pessoa era expulsa da igreja por se ela tivesse relação sexual antes. Essas coisas antes do casamento, né? Essas coisas todas pra mim sempre foram muito conflituosas. Eu nunca concordei. Então, de algum modo, eu sempre sabia que eu não ia ficar lá por muito tempo. Mas, como eu disse, eu tive bons momentos e maus momentos. Sobre Neguinho. Neguinho não tem religião, como a grande maioria dos suecos. Muitas pessoas perguntam se os suecos são todos ateus. Não, aqui tem igreja protestante, tem vários outros tipos de denominações também que pessoas frequentam. Os suecos, em geral, apesar de não serem religiosos e frequentarem a igreja, pagam o imposto da igreja. Quando você começa a trabalhar na Suécia, existe um imposto que já é automaticamente incluído no teu salário. Você pode mandar tirar esse imposto se você não quer pagar, mas muitos pagam. Uma grande maioria esmagadora dos suecos pagam por esse imposto para as igrejas, porque eles acreditam nos trabalhos que são feitos lá. Mas isso pra eles não tem muita relação com religião ou acreditar em Deus ou coisa do gênero. Então sim, aqui tem um número enorme de pessoas que são ateias e se você pensar, por exemplo, em crença, eles creem muito mais nas autoridades do que no próprio Deus, como muitos cristãos acreditam e concebem a religião. Então o Neguinho cresceu nessa cultura, ele não tem religião. Ele acredita, por exemplo, que existem coisas para além deste planeta, que poderia ser universos paralelos, coisas do gênero, mas nada relacionado à religião ou a um Deus que tá mandando todo mundo e decidindo tudo sobre a vida de todo mundo. Então o nosso pano de fundo tenho eu que sou evangélica, mas acredito em algo superior, que não é de jeito nenhum esse Deus que as pessoas ficam pregando aí, e de que vai punir a pessoa que gosta de outra pessoa do mesmo sexo. Eu acredito numa força superior que tá muito acima de qualquer preconceito. É isso que eu acredito. Neguinho acredita que talvez existam outras dimensões, além dessa aqui que a gente vive na Terra. E Sofia não acredita em nada. A gente não fala sobre religião pra ela. Eu não quero que ela cresça com nenhum dogma. Eu quero que quando ela tiver adulta e madura o suficiente pra ela própria questionar a realidade ou pra ela própria questionar a condição humana, que ela procure e descubra por ela mesma o que ela acredita. É isso que eu acho mais justo, e essa é uma educação também que se tem aqui na Suécia. Por exemplo, muitos nem acreditam, mas na Suécia, nas escolas, existe a disciplina religião. Só que essa disciplina é muito interessante, porque eles falam sobre todas as religiões com uma perspectiva histórica. Eles falam, por exemplo, no budismo, quando surgiu, o que se acredita. That's it. Mesma coisa do judaísmo, cristianismo, catolicismo e outras religiões. Eles ensinam para as crianças que existem essas regiões. Eles apontam os lugares onde elas são mais frequentes, né? Onde as pessoas são mais adeptas, quantos milhões que tem no mundo. Enfim, é um conhecimento geral da parte histórica. Mas jamais nenhuma escola pode entrar nessa questão. Inclusive é proibido escolas religiosas onde você vai ensinar para criança, por exemplo, que Deus criou o mundo ou que, sei lá, que Alá
é o único Deus, você não pode aqui na Suécia, é extremamente proibido. Então, como eu disse aqui, a maioria não tem religião, mas eles entendem mais ou menos como que funciona cada religião em cada parte do mundo, que eu acho maravilhoso esse tipo de educação. Voltando à Sofia, no que depender de mim, ela não vai ter religião, porque eu quero ensinar para ela valores, que são valores de respeito ao próximo, respeito à individualidade do outro, respeito à origem religiosa ou à crença que a outra pessoa tem. Para mim, isso é o mais importante. Eu quero ensiná-la que ela pense que ela é uma pessoa privilegiada, então que ela tem talvez uma obrigação moral de ajudar pessoas que são menos favorecidas que ela, crianças pobres. Esse é o tipo de criação que eu e também Neguinho concordamos que ela deva ter. Então, especialmente a parte da caridade, solidariedade, para mim seria a religião da nossa filha, que ela vá ser uma criança consciente de que ela é muito privilegiada nesse mundo e de que, portanto, se ela pode fazer para ajudar outras crianças, outras pessoas, que ela faça também, independente de acreditar que vai ter um lugar no céu no futuro ou coisa do gênero, porque eu acredito também que tudo que a gente faz aqui, a gente colhe aqui. Então isso é dentro da minha crença, né? Eu acredito que se eu planto o bem, eu vou colher o bem. E na minha vida acontece, gente, assim, de verdade. Eu quero deixar bem claro que eu não tenho absolutamente nada contra a qualquer religião. Para mim, toda crença é válida, desde que você não tente enfiar goela abaixo dos outros a sua crença. Então, por exemplo, você pode ser cristão, você pode ser espírita, você pode ser o que você quiser e o que você acredita, eu respeito a tua crença. Mas não venha dizer pra mim que eu preciso ser adepta da sua crença, senão eu vou pro inferno, porque a sua verdade é a única que existe no universo, porque esse discurso eu não compro. Então, qual seria a minha religião hoje, né? Já que eu não saí da igreja, a minha religião é o amor ao próximo e também o respeito ao próximo e considerar que ninguém é superior a ninguém. A única certeza que nós, seres humanos, temos na vida é da morte, né? Então, recolha-se a sua insignificância quando você resolve abrir sua boca para dizer que uma pessoa que é homossexual vai pro inferno. Porque se na Bíblia, né, muitas pessoas inventam histórias de que na Bíblia tá dizendo que os homossexuais vão pro inferno, mas na Bíblia diz também que o fofoqueiro também vai. Então, se você ficar usando, né, a sua língua que Deus te deu, que deveria ser para abençoar pessoas, para falar mal de outras pessoas, você também tá indo no mesmo caminho daquela outra pessoa que você acredita que tá indo. Entenderam onde eu quero chegar? Quando a gente tem uma religião que é o amor, como eu tô dizendo agora, né, o resto todo vem no pacote. A tolerância, compreensão, né, do outro, cada um cuidar da sua vida. Por que o outro, a sexualidade do outro me afeta? Porque tem alguma coisa ali que tá errado comigo, não é com o outro, né? Quando eu encontro uma pessoa que eu vejo ela falando muito mal de outra pessoa, eu acho que é muito mais sobre ela do que sobre aquela outra pessoa. Então, por exemplo, eu não me importo quando eu sei que pessoas ficam falando mal de mim por aí. Porque eu sei que tem, já conheço inclusive alguns bem próximos que falam mal de mim por aí. Mas não é sobre mim, porque eu sei quem eu sou. E as pessoas que me conhecem de verdade sabem quem eu sou também. É sobre elas. Então, o que eu acredito sobre ser cristão? Se você quer ser um cristão de verdade, para de seguir esses pastores bestas que ficam falando um monte de baboseiras sobre a vida dos outros, enquanto eles deveriam estar pregando sobre caridade, ficam perdendo o tempo usando a igreja para atacar pessoas. Pare de seguir essas pessoas e comece a seguir os ensinamentos de Jesus. A gente nunca viu nenhum trecho da Bíblia Jesus apedrejando pessoas, Jesus difamando pessoas, Jesus condenando pessoas a ir para o inferno. A gente não viu. Por que a gente acha que tem o direito de fazer isso? Não temos. E outra coisa, gente, para também de dizer que o Brasil é do Senhor, o Brasil é de Deus. O Brasil não é de coisa nenhuma. O Brasil é um estado laico. O que é um estado laico? Vamos dizer aqui para quem não sabe. Um estado laico é um lugar onde você tem o direito de exercer a sua religião da mesma forma que os outros têm direito de exercer a religião deles. O Estado brasileiro separa políticas públicas, política e religião. A religião não deve influenciar em nada na igreja. Então para de usar argumentos cristãos para influenciar na política, porque você só faz com que o nosso país
retroceda ainda mais do que já retrocedeu nesses últimos anos. Então, para finalizar esse vídeo, né, só resumindo de novo, eu não tenho religião, mas acredito numa força maior. Neguinho não tem religião, mas acredita em universo paralelo ou coisa do gênero. Minha filha não tem nenhuma religião, nem falamos sobre religião com ela ainda. E você, se você de fato é um cristão que quer fazer caridade, tem muita gente precisando de caridade. Tem crianças abandonadas em vários lugares que precisam de visita. Tem idosos que ou não tem família, ou a família deixou e não foi abandonar. Toma vergonha na sua cara e vai visitar essas pessoas. Vai fazer de fato o que Jesus disse pra você fazer, ao invés de ficar enchendo o saco dos outros, tomando conta da sexualidade alheia dos outros. Porque isso, gente, eu tô falando isso aqui porque isso me irrita muito. Eu comecei o vídeo falando sobre, né, a religião da minha filha e como a criamos, mas pra mim a religião está diretamente ligada a esses ataques que pessoas que têm uma orientação sexual diferente da nossa sofrem diariamente no nosso Brasil. O Brasil é o país do mundo que mais mata homossexuais, transexuais. Por que será? É por causa desses discursos de intolerância que a gente ouve, inclusive dentro das próprias igrejas. Por isso, eu amo a Suécia para criar Sofia nesse sentido. Eu prefiro 1000 vezes estar num país onde as pessoas são ateias e não se falam em religião, mas que nas escolas ensina, que nas leis criminaliza esse tipo de preconceito, racismo, que prega o respeito sobre tudo isso que eu falei anteriormente. É sobre isso. Se eu tenho a escolha de colocar minha filha numa religião que discrimina certos grupos, eu prefiro que ela não tenha nenhuma, mas que ela seja uma pessoa boa e caridosa. Muito obrigada por terem assistido esse vídeo até o final. Desculpa se eu fiquei um pouco irritada ou chateada com alguma coisa, mas é que quando eu começo a falar sobre esses assuntos de intolerância, eu fico muito chateada, assim, profundamente, porque eu não entendo de fato como que alguém em pleno século XXI ainda consegue ser tão intolerante. E você tem direito de questionar também. Se você tá numa igreja onde as pessoas ficam falando dessas merdas todas, procura na Bíblia, ou peça pra te mostrarem na Bíblia onde tá isso, porque exemplo de Jesus você não vai encontrar. Ele não discriminou ninguém dessa forma. Então era isso pra esse vídeo. Mais uma vez, desculpa se eu fiquei irritada. Obrigada por assistir esse vídeo até o final. Deixe o seu comentário aqui, seu like. Vamos manter o respeito, tá? Nos comentários. Ok, se você tem uma religião e acredita em tudo isso que eu falei que eu considero errado, não faz mal. Seja respeitoso, senão eu apago ou te excluo. É por aí. Me segue no Instagram se você não me segue ainda. Tô bem ativa lá mais do que aqui. Obrigada por ter assistido o vídeo até o final. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau!